Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Carla tá morrendo de saudade, não vê a hora de estar bem pertinho de vocês assim, pra dar um beijo e um abraço em cada um, tá certo? Bom, a tia Carla tá aqui hoje para continuar o assunto que foi dado na semana passada, certo? E hoje nós vamos falar sobre uma arma secreta. Vocês sabem, né, que todos os super-heróis eles possuem uma arma secreta. Não seria diferente com Josué, não é isso? Josué, ele estava sempre orando para saber qual era a vontade de Deus, certo? E em tudo que ele fazia, ele pedia a direção de Deus para que ele não viesse cometer algo de errado ou para que nada viesse sair fora do controle de Deus, tá certo? Só que teve um dia que Josué, ele e o povo decidiram tomar uma decisão por conta própria. Aí já viu, né? Eles não consultaram a Deus sobre o que eles deveriam fazer e como eles deveriam agir, certo? E foram lá e foram enganados, tá certo? Os israelitas, eles foram iludidos porque eles não pediram, eles foram enganados porque eles não pediram orientação de Deus. Mas vocês podem perguntar, tia, onde é que a gente encontra isso na Bíblia? A gente vai encontrar isso na Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 9, versículo 1. A partir do versículo 1, tem toda a história lá, tá certo? E no capítulo 10, conta toda essa história. Quero sentar com vocês, hein? Pra gente poder ler tudinho novamente, tá bom? Mas continuando. Vocês já se viram em alguma situação em que vocês pararam e tentaram resolver as coisas sem pedir orientação a Deus? Pensem aí. Pois é. Quando a gente acaba agindo, quando a gente acaba fazendo as coisas sem pedir a orientação de Deus, a gente, além de entristecer a Deus, a gente acaba cometendo alguns erros, porque nós sabemos que a nossa vontade não é igual à vontade de Deus, tá certo? Essa passagem nos mostra que os israelitas, se eles tivessem pedido orientação a Deus, eles teriam descoberto que eles estavam sendo enganados, tá certo? Só que Josué, ele, como um bom soldado, ele percebeu o erro dele, tá certo? E aprendeu a lição. Ele entendeu que ele não poderia fazer nada sem a vontade de Deus. Nós não podemos fazer nada sem antes pedir direção a Deus, tá certo? Deus quer fazer parte das nossas decisões, sejam elas grandes ou pequenas. Não importa o assunto, nada é insignificante para Deus. Se mesmo que seja pequenininho, uma coisa mínima, uma besteira que seja, é importante para Deus. Porque Ele quer participar ativamente, Ele quer ser ativo de todas as nossas decisões. Óbvio, né? Que as nossas vontades têm que ser de acordo com as vontades dele. Não adianta nada a gente querer e ele não querer, tá certo? Ele pode ver tudo por completo. Ele vê o hoje, ele viu ontem e ele vai ver o amanhã. Ele vê tudo. Nós não. Nós sabemos o que estamos vivendo no momento, tá certo? Ele deseja que nós venhamos pedir direcionamento a ele, que nós venhamos estar sempre disponíveis a ouvir a voz dele e a obedecer. Às vezes é complicado, né? Vem cá, conversa aqui com a tia. Mas não é impossível e a gente sabe isso, tá certo? Ele é nosso Pai Celeste e quer estar envolvido em cada aspecto da nossa vida, em tudo que a gente vai fazer. E que nós precisamos estar sempre dispostos a ouvir a voz dele, porque ele vai estar sempre nos livrando de armadilhas, de perigos que
a gente só vai conseguir entender e saber se a gente pedir a direção dele. Então, que todos os dias nós possamos estar pedindo a Deus que nos oriente a tomar decisões, assim como Josué. Na luta contra os amorreus, Josué orou para que o sol e a lua parassem. Exatamente. E Deus, ele, que é o Deus dos impossíveis, ele atendeu a oração de Josué. Vê só, Josué tomou decisões sem perguntar a Deus, fez as coisas sem consultar a Deus, mas ele corrigiu o erro, ele entendeu que ele estava errado, ele foi lá e corrigiu, certo? E ele pediu para que o sol e a lua parassem. Isso aconteceu, certo? E Deus atendeu as orações e o sol ficou parado por quase um dia. Você tem essa arma secreta, sabia? Tem sim. Tia vai contar qual é. Essa arma secreta é a oração. Não só vocês, mas todos nós temos essa arma secreta. E em todos os momentos nós podemos utilizá-la. Antigamente, as pessoas tinham mais intimidade com Deus. Muita gente hoje tem também. A gente sabe disso. Mas tem gente que acha que agir pelas próprias vontades, pelas próprias maneiras, é mais eficaz do que esperar uma resposta de Deus. Será? Pensem aí. Será mesmo? Claro que não. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não há nada melhor e mais importante do que ouvir a voz de Deus para saber qual decisão nós devemos tomar. Tá certo? Ninguém poderia acusar Josué de orar timidamente, com vergonha, sabe? Ele orava, ele tinha como tia pode explicar? Um convívio com Deus tão grande que ele orou e ele ordenou que o sol e a lua parassem. Simples, certo? E Deus foi lá e permitiu. O sol e a lua obedeceram. O relógio parou do meio-dia e voltou a funcionar. E só voltou a funcionar ao meio-dia do outro dia. Deus acrescentou um dia. O povo de Deus travava uma batalha em seu nome. E a escuridão teria impedido o exército de Israel de vencer. O Deus que criou o sol e a lua, luz e as trevas, poderia suspender facilmente o processo natural para consumar seus propósitos, para fazer a vontade dele, tá? O que a gente pode retirar dessa lição? Que nós devemos orar com ousadia, assim como Josué orou e o sol e a lua pararam. Nós temos esse poder. Nossa oração não tem poder porque nós não cremos que Deus possa ou queira fazer tanto. Às vezes a gente faz, mas a minha vontade é essa. Mas será que é a vontade de Deus? Eu não sei se é a vontade de Deus. Mas eu sei que se for perguntar se é a vontade de Deus, e se não for a vontade de Deus, como é que fica a minha vontade? Vocês estão entendendo? Muitas vezes a gente coloca as nossas vontades acima das vontades de Deus. E acabamos não acreditando no poder que Ele tem. Na soberania que Ele tem. Certo? E acabamos perdendo a coragem ao demorar a entender todas as razões do porquê Ele não nos responde em oração. Tá? Josué não. Ele nos mostra como alcançar o sol. Ele nos dá a direção. Eu preciso de intimidade, eu preciso de coragem para pedir a Deus e para entender que mesmo que não seja a vontade dele naquele momento, ou que não seja a minha vontade, desculpa, a vontade dele é a melhor e eu tenho que aceitar isso, tá?
ele orou de maneira estranha. Josué não estava provando que ele era quem achava que ele estava no comando, mas sim que Deus estava no comando de tudo, entendeu? E que ele estava deixando Deus manifestar o seu poder, mostrar o seu poder naquele momento. Ele confiou, tá certo? Então, que nossas orações sejam sempre voltadas para Deus fazer a vontade dele, para nos ouvir, que nós tenhamos coragem de fazer as petições, tá certo? E que nós possamos sempre orar pedindo para que Deus não nos limite. Ora, pedindo para que, Senhor, ensina-me a não te limitar nas orações, não me limitar com orações pequenas. Vocês podem. Vocês pensam grandes, vocês oram grande, vocês não precisam orar pequeno. Não que se você orar pequeno, tipo, Senhor abençoa, certo? Vocês podem muita coisa. Usem a fé de vocês, usem a ousadia de vocês para buscar a Deus, para pedir e para agradecer. Vocês podem muito. Vale a pena orar antes de tomar qualquer decisão. Não esqueçam, tá certo? Deus, ele sabe de todas as coisas e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele sabe exatamente o que está aí no seu coraçãozinho, a sua vontade, o seu desejo. Mas ele precisa que você abra sua boca e confesse a ele, que peça a ele e que mostre a ele exatamente o que você quer, porque tudo que ele precisa é de um passo. Já tá com saudade, tá? Pense bem. Próxima aula, um novo assunto. Amo vocês.